Entendendo a Bíblia em boa companhia, você e eu no paraíso. Não é um sonho, é a última chamada do Educação e Redenção, a última lição desse trimestre, pois agora estaremos inovando com a lição Isaías, que começa agora, amanhã em diante, estaremos estudando consolo para o povo de Deus. É uma mensagem especial, onde trataremos durante os próximos 3 meses sobre o tema de Jesus nas nossas vidas, desde a promessa da sua primeira vinda até a sua segunda vinda e mais o paraíso. Você e eu no paraíso não é um sonho, porque sonhos não realizados passam por uma frustração, passam pela imaterialidade, pela desilusão, pela loucura. Pessoas que vivem sonhando e nada realizam, pessoas que contemplam miragem, veem Papai Noel, veem ovos de coelhos feitos de chocolate, veem promessas de todo tipo de fantasias, mas nenhuma realidade, nenhum esforço, nada que se possa levar a uma diferença na vida. Mas eu não estou dizendo aqui de alguma coisa que você possa fazer. Eu estou dizendo de tudo que já está pronto, que já está feito, que você está ganhando de bandeja, está ganhando de presente. É um presente real e você precisa acreditar. Por quê? Porque a última chamada é a chamada também de Jesus. E ele vem chamar os seus filhos, aqueles que guardam seus mandamentos e seguem na sua promessa. É o convite de Jesus lá em João, no capítulo 14, versos 1 a 4. Olha que maravilha. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, aqui esse e se eu for é porque Jesus ainda não tinha sido crucificado, o seu sacrifício ainda não tinha sido aceito. E agora, ele foi crucificado? Ele disse: não me toque antes que suba ao Pai. Ele subiu ao Pai e depois ele disse para Tomé: toque-me. Então, veja que sou eu. Então é material, é física. A coisa não é uma metáfora, não é uma coisa espiritual. Jó diz que com esses olhos contemplarei o Filho do Homem. Nós estamos diante de uma realidade, não de um sonho. Você e eu no paraíso de verdade. Num paraíso que não é apenas uma fantasia, uma promessa de Papai Noel, mas é muito mais do que isso, é uma realidade já consolidada, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, os céus estão preparados para nos receber desde o princípio. Quando Jesus sabia que íamos pecar, ele já providenciou o escape e a salvação. Ele se deu à morte em nosso lugar. Por isso ele pode garantir: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for... Vamos ler? É lindo, né? Voltarei e estarei para que onde vocês estejam e eu estiver, vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então nós precisamos conhecer o caminho para onde Jesus vai. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Nós estaremos junto com Jesus durante os 1000 anos nos céus. Ele virá nos buscar dessa terra. Retornaremos uma terra reformada, 1000 anos para que esse planeta se refaça. Eis que fareis novas todas as coisas. Não mais poluição, não mais trevas, não mais deformidades, não mais árvores que estejam doentes, plantas atrofiadas. Gozaremos das bênçãos de um planeta restaurado com a imagem de Jesus, a imagem de Deus restaurada em nós e na natureza, porque Jesus disse: eis que tudo era muito bom. Cada dia ele criou a luz, separou a água da terra.
criou as plantas, os animais, e eis que tudo era muito bom. E assim voltará a ser bom, porque ele voltará e morará, estabelecerá nessa terra o seu tabernáculo e morará conosco. Nós veremos as obras da sua criação não como imaginação, como agora fazemos, não apenas pela palavra da Escritura, por inspiração, mas porque a inspiração nos inspira. A Bíblia nos eleva ao pensamento de Deus e a compreender as suas promessas. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos então saber o caminho? João vai explicando passo a passo que nós não conhecemos o caminho, não sabemos das coisas dos céus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o Papai Noel, não é o Coelhinho da Páscoa, é Jesus que está falando. Está consolidado, confirmado, a sua promessa é real. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto, porque temos visto a Jesus no nosso dia a dia. Se você pensa que é só imaginar Jesus, você pode comprovar a presença de Jesus na sua vida com a transformação do seu eu. Cada dia, bandidos na cadeia se convertem pelo poder de Jesus e se transformam em novas criaturas. Cada dia, este bandido, esse pecador, vai vencendo um a um os seus pecados e se transformando novamente à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos nos santificando, nos aprimorando. O Espírito Santo acusa a nossa consciência. E aqueles que não conhecem a Bíblia, que nunca ouviram falar de Jesus, têm a impressão do Espírito Santo no seu eu, no seu íntimo. Eles sabem o que é correto, o que não é correto. Eles sabem que não é para matar. Eles sabem que não é para mentir. Qualquer um sabe que não deve ficar adorando ídolos. Nós devemos, antes de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor a Deus faz as pessoas ficarem procurando Deus em todas as coisas. Mas nós adoramos Deus sobre todas as coisas. E o Espírito Santo convence o mundo do pecado, do juízo e da salvação. E Ele nos salva agora, transformando o nosso ser. Essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão também sendo guiados pelo Espírito na verdade. E por essa verdade que conhecem é que serão julgados e por ela também estarão nos céus. Mas nós temos, além de todas as coisas, versos 10 a 14 de João 14. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. As promessas de Jesus são também as promessas de Deus, do nosso Criador. Jesus, Deus, o Espírito Santo trabalhando em harmonia com os anjos para a nossa redenção. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Quais obras? As obras que Jesus fazia? As obras do Pai. As obras que você faz, as obras que eu faço, as obras de Jesus. Se você não trabalha de acordo com as obras de Jesus, talvez não estejamos indo no caminho do Pai. Talvez estejamos não ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, isso foi quem disse, foi Jesus, é óbvio, né? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Percebe? Nós temos que fazer as obras que Jesus tem feito, não é mesmo? Nós vamos lá, Ivan, vamos lá, Keliane, aliás, desculpe, Kaleike, olha um nome difícil, mas bonito, vou aprender, Kaleike. Patrick. Olha só, essas pessoas que estão nos ouvindo e outras que estão também aí, que ainda não clicaram na telinha para aparecer, eu vou lembrar que eu oro por vocês à noite e de manhã e às vezes durante o dia e também durante a madrugada. Por isso eu peço que você também ore e compartilhe essa programação com os amigos e leve essa mensagem obedecendo a mensagem de Jesus e de pregar esse evangelho a todo mundo. Por falar nisso, vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que temos recebido, mais um ano de vida, de vitórias em Jesus. Pedimos agora que no novo ano nós possamos estar apegados em Ti e vivendo as Tuas palavras, a Tua mensagem, para estarmos preparados não para um ano, mas para um milênio. Não para um milênio, mas para a vida eterna. Cada um de nós possa estar nos Teus braços, no Teu colo, até a Tua breve volta. Em nome de Jesus. Amém. Ao desejar as bênçãos dos céus para vocês, continuamos a leitura. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai.
João 14, verso 12. Você tem visto os pastores na televisão fazendo milagres, falsos milagres, comprando pessoas para artisticamente enganar, fazendo uma impressão. Outros estão realmente fazendo milagres. Por quê? Porque obedecem ao Pai, estão guardando os seus mandamentos e seguindo as suas palavras. Pelos seus frutos os conhecereis. Como nós podemos distinguir entre os verdadeiros pastores e aqueles que estão pregando heresias? Pelos frutos. Mas os frutos nos podem enganar. A aparência da figueira que tinha Jesus, que Jesus amaldiçoou, folhas verdes, linda figueira, estava fora de época, mas Jesus foi buscar os frutos e amaldiçoou a figueira porque ela aparentava ser boa, mas não tinha nenhum fruto. Essas falsas doutrinas querem te desviar do caminho do céu. É Satanás desvirtuando as grandes verdades. Pelos frutos os conhecereis, se fizerem as obras que eu faço, e as obras que eu faço são as obras do Pai. E aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, obedecem ao Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por que então nós estamos fazendo grandes milagres? Por que eu não estou aqui curando milhares de pessoas, fazendo... Eu talvez precise caminhar mais junto de Jesus. Eu preciso me apegar mais, orar mais, sonhar mais, realizar na minha vida mais as obras de Jesus, sonhar com os céus e fazer com que as pessoas sonhem com o céu. Elas enxergam um céu real, mas já que na terra, quando estão com fome, multipliquemos como Jesus o nosso pão, como aquele menininho que deu os seus pães e os seus peixinhos. 5 pães e 3 peixinhos alimentaram a multidão. Você tem muito? Mais que 5 pães e 3 peixinhos? E o faminto que está do teu lado? Temos que alimentar as multidões. E os doentes que estão ao teu lado, os doentes espirituais, aqueles que não conhecem nada da palavra de Deus, aquelas pessoas que estão sobre a mão poderosa de Satanás, mas precisam ser vencidos pela tua mão poderosa, mais poderosa do que a de Satanás. Não porque você seja grande, maior que um anjo de luz como Satanás, mas porque você é um embaixador dos céus. E contra Deus, contra um embaixador dos céus, não há quem possa vencer. Verso 15 de João 14. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes enviará um conselheiro para sempre. Nós precisamos desse conselheiro dia a dia para enxergar os céus. Verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Nós precisamos lembrar, lembra-te do dia do sábado, lembra das minhas promessas, lembra daquilo que eu tenho dito. A minha promessa não é vã. Novos céus e nova terra foi o que Jesus foi fazer. Veja o que diz Ellen White sobre esse tema, lá no livro História da Redenção. Ao pensarmos nas coisas que os céus nos revelam, sobre a natureza, sobre o sol, céu, sobre as coisas que Deus tem preparado, cada dia mais a nossa alma, nosso entendimento se aproxima de Deus. Nós vamos chegando próximos a uma realidade, não a fábulas, não a encantos de encantadores, mas uma promessa real de um Deus real. E por isso estamos atentos àquilo que Deus nos traz. O leão que aqui tanto precisamos respeitar e temer se deitará então com o cordeiro, e tudo na nova terra será paz e harmonia. As árvores da nova terra serão retas e altaneras, sem deformidades. Deixemos que tudo quanto é belo em nosso lar terrestre nos lembre o rio de cristal e os campos verdejantes, as árvores tremulantes, as vestes brancas, as fontes vivas, a cidade resplendente, os cantores vestidos de vestes brancas do nosso lar celestial, aquele mundo de beleza que nenhum artista pôde pintar e nenhuma língua mortal descrever. Deixe que sua mente imaginar o lar dos remidos, mas lembre-se de que ele será mais glorioso do que o pode pintar a sua mais brilhante imaginação. Visões do Céu, páginas 133 e 134, e Ellen White não deixa por menos no Grande Conflito, páginas 674 e 675. Um receio de fazer com que a herança futura pareça material
demais tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades, que nos levam a considerá-las no nosso lar. Cristo garantiu aos seus discípulos que iria preparar um lugar para eles na casa de seu Pai. Aqueles que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com respeito a moradas celestiais. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida somente por aqueles que contemplam. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Mas nós devemos ter como alvo do nosso estudo os céus, porque de promessas o mundo está cheio, mas de promessas reais, concretas. Vou preparar o lugar. Jesus já foi, veio nos salvar, nos redimiu, nos criou e está nos céus preparando um lugar dos sonhos. Se o jardim do Éden era lindo e maravilhoso, as novas moradas descerão a esse planeta com um jardim do Éden muito aprimorado. Toda a terra será boa, muito boa, e você estará nela. Que Deus te abençoe para que você siga nesse caminho. Não perca 5 minutos, vem Entende, é um programa que resume este programa que você está assistindo, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, e ele vai ao ar um pouco antes. Você assiste 5 minutos quando está com pressa ali, rapidinho, e depois com o tempo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, para que você possa curtir e compartilhar e seguir nessas mensagens. Não se esqueça, estaremos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus, a partir de amanhã. Eu te convido a seguir a programação. Que Deus te abençoe.